Pessoal, vamos falar agora nesse vídeo sobre duas espécies aí de extinção de obrigação, duas formas aí de pagamento, que sem dúvida alguma são de grande importância e também é, apresentam aí, né, uma grande possibilidade de ser cobrado em concursos, em provas, tá certo? Então, sem dúvida alguma, é um tema importante da gente destacar, que é a subrogação e a novação, tá ok? Vamos tratar um pouquinho sobre esses dois temas. Galera, primeiro, a subrogação. A subrogação, ela vai se configurar de uma maneira bem simples, né? A subrogação ela vai implicar na substituição, simplesmente na substituição do credor, tá certo? Da obrigação que foi firmada primeiramente entre ele e o devedor, tá certo? Então, quando a gente fala de subrogação, um credor, né, havia firmado primeiramente a obrigação em face do devedor, ele faz parte desse vínculo obrigacional, ele está lá instituído, e por algum motivo, tá certo? Ele deixa de fazer parte dessa obrigação. Por exemplo, um terceiro vai e quita a dívida perante o devedor. Fala, credor, estou pagando o que o devedor lhe deve, né? O que tem aí em aberto. Quando ele faz isso, esse terceiro, ele se subroga, ou seja, ele se substitui os interesses desse credor, ok? E quando a gente verifica essa circunstância, a gente vai estar diante da subrogação. Importante destacar o seguinte, pessoal. Na subrogação, a obrigação continuará a mesma. O vínculo obrigacional que ligava o credor originário aí ao devedor não se altera. Então aqui a gente tem um ponto principal da subrogação para substituir, melhor dizendo, né, para diferenciá-lo com relação à novação. Né? Na novação, a gente vai estudar daqui a pouquinho, se cria uma outra relação jurídica. Aqui não, pessoal. Relação jurídica se mantém, ok? Todavia, o credor originário é substituído, é subrogado nos seus direitos e no seu lugar ingressa um novo credor. Um novo credor que vai carregar aí todas as relações que faziam, todos os direitos, né, que faziam parte dessa relação jurídica, tá certo? Todas as suas características. Ele vai assumir todos os ônus, todos os privilégios, tá certo? Que o credor originário tinha. Então, para que a gente verifique aí a subrogação, a obrigação vai continuar a mesma, o vínculo jurídico que unia o credor originário e o devedor continua o mesmo, apenas a alteração da figura do credor, tá certo? Um terceiro ingressa aí nessa relação, tá ok? Importante, pessoal, importante, né? Além do novo credor, né, do credor que se subroga nos direitos aí do credor originário, ele ter todas as garantias que o credor originário tinha, todos os direitos, todos os ônus, né, a subrogação vai trazer aí dois tipos de efeitos, né, com relação ao novo e ao antigo credor. Com relação ao antigo credor, ela traz um efeito que a gente chama de liberatório, ou seja, perante o antigo credor, o devedor não tem nenhum tipo de relação mais. O credor recebeu o objeto da obrigação. Ele nada mais vai poder pleitear, tá certo? Agora, com relação ao novo credor, ela vai trazer esse efeito translativo, que é justamente a transferência de todos os ônus, de todas as garantias, de todas as características, né, que a obrigação originária havia sido firmada, né? Essa relação jurídica, melhor dizendo, entre o credor originário e o devedor havia estabelecido. Então, se na relação aí, A e B tem uma relação de crédito e débito, o A é credor do B, e o B ofereceu em garantia um determinado bem para pagamento dessa dívida. Aí vamos imaginar que por algum motivo o A subroga os seus direitos de credor para C, tá certo? Quando o C entra nessa relação jurídica, pessoal, ele vai adquirir todos os encargos e todos os benefícios que o A, né, que era o antigo credor, ele possuía. Ou seja, esse bem que o devedor aí ofertou em garantia vai continuar garantindo
a dívida também com relação a ele, tá certo? Olha o que o artigo 349 ele fala para nós, pessoal. A subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida, contra o devedor principal e fiadores. Tá ok? Então, todas as características principais aí, todas as garantias, se houvesse estabelecimento de fiador também para garantia do pagamento da obrigação, mesmo assim o credor aí subrogado, né, ele que entra no lugar do credor originário, vai ter isso assegurado. Beleza? Galera, quais são as espécies de subrogação que a gente tem? A gente tem a subrogação legal e a subrogação convencional, tá certo? A subrogação legal, normalmente ela vai se operar quando um terceiro que tem interesse, né, direto, fático na satisfação do débito, firmado entre o credor originário e o devedor, ele paga a dívida, tá certo? Ele procura quitar a dívida com relação ao credor. E dessa forma ele ingressar nessa relação como um novo credor, tá certo? Vindo a ele todos os ônus e todos os bônus dessa relação jurídica. E onde que a subrogação legal ela vem definida, pessoal? Ela vem definida no artigo 346, tá certo? E importantíssimo a gente destacar, esse artigo que vocês estão vendo na tela aí, é um artigo que estabelece um rol taxativo, tá certo? É um rol taxativo, não é um rol exemplificativo de espécies de subrogação legal, não. Aqui, a subrogação legal somente será possível nas hipóteses previstas no artigo 346. Então, vamos dar uma lida no que esse artigo estabelece para nós. A subrogação opera-se de pleno direito em favor 1. Do credor que paga a dívida do devedor comum, tá certo? Então, vamos imaginar uma circunstância, né, onde o credor A e o credor B têm uma dívida com relação aí, né, para receber com relação ao devedor C. Vamos imaginar que com relação ao credor A, o devedor ofertou um carro em garantia. Com relação à dívida firmada com o credor B, não há garantia alguma. E o credor B tem medo de não conseguir receber essa dívida, tá certo? Então, o que acontece aqui? O credor B pode, né, conversar com o credor A e se propor, né, ofertar, se oferecer, se colocar aí à disposição para pagar a dívida do credor, do devedor com relação ao credor A, tá certo? Falar, credor, eu pago a dívida, tá ok? E você me transfere aí todas as decorrências, as garantias, as características legais aí dessa obrigação que você havia firmado com o devedor. Então ele paga a dívida do credor A, tá certo? O credor B, e adquire, por consequência, o bem também que foi ofertado como garantia, né? Vai ser garantia também da sua dívida, tá certo? Então, nesse caso, o B que não tinha garantia alguma, agora ele vai ter um carro, né? Onde ele vai poder, de alguma forma, pleitear o recebimento de algum tipo de contraprestação financeira, né? Que é no caso, né, os credores com garantia real, que é o exemplo aí do credor que tem um carro, aí, que deu o carro em garantia, e o credor que quirografário, que não tem nenhum tipo de garantia ofertada pelo devedor para pagamento da dívida, tá certo? Então, é viável dentro da hipótese aí do inciso 1. O 2, pessoal, o que ele define para nós? Do adquirente do imóvel hipotecado que paga a dívida do credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado do direito sobre o imóvel. Galera, aqui a gente tem uma circunstância muito interessante. Vamos imaginar que o João está vendendo uma casa para o Joaquim. O Joaquim está louco para comprar essa casa. Aí quando o Joaquim vai fazer a pesquisa com relação à documentação desse imóvel, ele descobre que o João tem uma dívida com o Mário, tá certo? E o Mário, né, em razão dessa dívida, obteve como garantia a casa, tá certo? A casa foi ofertada como garantia. Então, o que o comprador aqui pode fazer? Ele vai se dirigir até o Mário, pode buscar pagar essa dívida, tá certo? E a partir do momento que ele paga essa dívida, ele substitui os direitos de credor do Mário, tá certo? E quando ele faz isso, a casa que ele está tentando comprar passa a ser a garantia do pagamento da dívida, tá certo? Então, se ele quiser comprar essa casa,
não vai ter problema algum, porque ele não vai correr nenhum risco, né? Ele é o credor, tá certo? Ele se subrogou no direito aí do credor mário, né? Do credor originário. Então, essas circunstâncias a gente pode verificar, tá ok? E no inciso 3, pessoal, o que se determina aqui, ó? Do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. Exemplo muito clássico, né? Do fiador, que paga a dívida de aluguel com relação ao locatário, né? O locatário não está pagando o aluguel para o locador, o fiador toma conhecimento e, com medo do locador ingressar com uma ação de cobrança, o que ele faz? Ele procura o locador, paga a dívida, tá certo? E a partir do momento que ele paga a dívida, ele se torna, né, credor do locatário, né? Ele se subroga, se substitui nos direitos aí do locador, né, do credor originário, tá certo? Um exemplo muito clássico dessa situação, né? Isso aqui a gente verifica também no caso de contrato de seguro, pessoal, né? O seguro vai pagar, né, vamos colocar um exemplo aí de um acidente de carro, um sinistro, né, de automóvel. O seguro vai pagar os prejuízos causados, né, ao automóvel do segurado, e depois ele pode, né, procurar ingressar com a ação, né, buscando receber, né, do causador do acidente os prejuízos causados ao seu segurado, né? Ele vai se substituir no lugar do segurado, buscando o recebimento aí desses valores, né? Porque ele pagou, né? Ele indenizou o segurado dos prejuízos causados, né? Súmula 188 do STF é muito clara nesse sentido, né? O segurador tem ação agressiva contra o causador do dano pelo que efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro. Tá ok, pessoal? Então essas hipóteses que a gente viu aí a respeito da subrogação legal. Pessoal, também temos, importante a gente destacar, a hipótese aí de subrogação convencional. E quando ela vai se verificar? Conforme haja aí a vontade das partes, tá ok? Ela tem aí essa maior flexibilidade, tá certo? Olha o que o artigo fala para nós. Quando ele vai, né, segundo o conceito aí do Código Civil, quando a gente vai estar diante de uma subrogação convencional? Primeiro, quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente ele transfere todos os seus direitos. Então, aqui a gente está diante de um terceiro não interessado, né? Alguém que simplesmente buscou pagar a dívida aí do devedor e se subrogar nos direitos do credor originário, ok? Então, é importante a gente destacar isso. Quando a gente vai verificar essa circunstância, né? Quando a gente verificar essa circunstância, vai dizendo, esse terceiro não interessado, primeiro, ele pagou a dívida inteira, né? Pagou tudo aquilo que o devedor tinha aberto com relação ao credor originário. E quando ele faz isso, ele expressamente requer que todos os direitos, garantias, né, e ônus relacionados a essa obrigação sejam transferidos a ele, tá certo? Então, todas as relações jurídicas que regulamentavam essa obrigação, agora ele se torna titular, ok? Não mais o novo credor, o credor subrogado, né? Não o credor originário, ok? E o inciso 2, pessoal. Quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. Ok? Vamos imaginar o seguinte exemplo, né? Isso aqui acontece muito quando se busca aí a compra do imóvel próprio, né, utilizando o sistema financeiro de habitação, né, através da Caixa Econômica Federal. Inclusive, eles utilizam esse termo, né, do mutuante, mutuário. Aqui é o seguinte, pessoal. A Caixa, né, vai emprestar para o comprador, para o devedor, né, o valor relacionado ao pagamento do imóvel, não é verdade? Ele vai pagar para o vendedor, tá certo? E quando ele faz isso, a Caixa ela se subroga nos direitos desse vendedor, né? Ela se torna verdadeiramente credora do comprador, tá ok? Então, é uma espécie de subrogação convencional que vem aqui determinada no inciso 2º do artigo 347. Galera, a gente pode verificar também a ocorrência da subrogação parcial. E quando ela vai se verificar? Quando o
esse terceiro que ingressa na relação jurídica, paga apenas parcialmente o objeto da obrigação. Então, a gente vai continuar tendo o credor originário, né? Vai continuar sendo legítimo a cobrar aí pelo menos parcela do débito, e o credor subrogado, que efetuou o pagamento de apenas parcela, né? Parte do débito originário com relação ao credor, né, anterior. Ok? Então, o que vai ficar aqui? O devedor vai ficar responsável em quitar a obrigação. Parte com relação ao credor originário, parte com relação ao credor subrogado. Vamos lá. Imagina a circunstância onde o João, ele deve para o José, o João é devedor do José, da quantia de R$1.000. E, ciente dessa situação, o Marcelo procura aí o José e fala, ó, o João tá te devendo R$1.000, eu vou quitar 500, tá certo? Os outros 500 você cobra dele. Nessa circunstância, o Marcelo vai se tornar credor, né, do João em R$500, e o José vai continuar sendo credor do João, só que apenas de também R$500, né? Ele vai continuar sendo credor originário de R$500 e o Marcelo é o credor subrogado, mas no valor de R$500, tá ok? Meus amigos, importante também a gente destacar o artigo 351 aí do Código Civil. Olha o que ele determina aqui para nós. Importante a gente destacar. O credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saldar inteiramente o que a um e o outro deveu. Então, havendo credor subrogado e credor originário, né, titulares da mesma relação jurídica, quem vai ter preferência para receber? O credor originário. Tá certo? É o que o artigo 351 fala para nós. Galera, e por fim, né, com relação específico à subrogação, vamos destacar algumas limitações que são impostas aí a essa questão da subrogação. Olha o que o artigo 350 ele determina para nós. Na subrogação legal, o subrogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até a soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor. Tá certo? Então, o que esse artigo fala para nós? Que o credor subrogado não vai poder cobrar mais o credor originário, além daquilo que ele pagou para o... Ou melhor, vamos reformular esse exemplo, né? Nessa circunstância do artigo 350, o credor subrogado não vai poder cobrar mais o devedor do que aquilo que ele desprendeu a pagar para o credor originário, tá certo? Então, ele só vai poder cobrar a mesma circunstância, né? O mesmo valor. Com relação à subrogação legal, não há dúvida, tá certo? É isso mesmo. Agora, na subrogação convencional, a gente tem aqui algumas divergências. Por quê? Há a questão do princípio da autonomia privada, né? Que vai imperar dentro dessas relações. Então, se credor originário, devedor e credor subrogado se entenderem de forma diversa, onde o credor subrogado ele paga a parcela da dívida, contando que o devedor vai lhe pagar uma quantia maior do que o valor que ele despendeu, para uma boa parte da doutrina a gente não tem nenhum tipo de impedimento nesse sentido, tá certo? É uma circunstância aí que vai gerar bastante polêmica, tá bom? A gente não tem aí um posicionamento rígido, um posicionamento, posso dizer até majoritário dentro da doutrina. Tá ok, pessoal? Maravilha. Vamos falar agora, dentro desse tópico aqui da subrogação, vamos fazer um paralelo com relação à cessão de crédito. Também é um tema aí muito importante, tá certo? A cessão de crédito, ela lembra bastante a subrogação, mas a gente vai ver que ela tem uma característica completamente diferente. Por quê? No caso da cessão de crédito, a gente vai estar diante de um negócio jurídico, tá certo? De um negócio propriamente dito, onde o credor originário, que é o chamado de cedente aqui, ele vai transferir a obrigação para um terceiro, que é chamado de cessionário. Então o cedente vai transferir a obrigação para o cessionário. Professor, mas espera aí, até aqui então isso aqui lembra um pouco subrogação, né?
Ok, lembra? Só que aqui a gente tem uma diferenciação muito grande, muito importante. Na cessão de crédito, a gente está diante de um negócio jurídico, ou seja, o cessionário ele vai comprar o crédito do cedente, tá certo? O cedente não vai transferi-lo de forma gratuita, como a gente verifica aí na subrogação. Aqui não. O cessionário ele compra esse crédito, tá ok? E e ele vai adquiri-lo, né, nas suas circunstâncias, tá certo? Conforme as suas características, da maneira que a gente vai ver o desenvolvimento do tema de agora para frente, né? Mas é importante a gente destacar, a cessão de crédito é um negócio jurídico. O cessionário paga para comprar o crédito do cedente. E o devedor? O devedor vai ser o cedido aqui dentro dessa relação, ok? Isso ocorre muito, pessoal, com relação ao banco, né? Eles compram créditos de empresas menores, né? Com um valor abaixo, né, evidentemente, do que vai ser recebido com relação ao crédito. E, se receberem, né, vão adquirir o lucro dessa operação, ok? Então, cessão de crédito não é uma forma de pagamento. A cessão de crédito é um negócio jurídico, tá certo? Que pode ser oneroso, tá certo? Em regra ele é oneroso, mas se for um negócio jurídico também pode ser gratuito, ok? Galera, qualquer tipo de obrigação ela vai poder ser objeto da cessão de crédito. Olha o que o artigo 286 ele fala para nós. O credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser à natureza da obrigação, à lei ou à convenção com o devedor. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé se não constar do instrumento da obrigação. Então, em regra, qualquer obrigação pode ser objeto aí da cessão de crédito, né? Conforme o artigo 286 fala para nós. Exceto se se opuser à natureza da obrigação. Onde a gente vai verificar isso aí? Ação de alimentos, né? O crédito de alimentos não pode ser cedido, tá certo? Se houver uma proibição legal, por exemplo, direito de preferência, direito de herança de pessoa viva, isso é incomercializável, tá certo? Isso não pode ser transferido, ok? Ou se as partes assim estabelecerem dessa forma, tá certo? Não há nenhum tipo de proibição nesse sentido. Como que ela vai ser redigida, pessoal? Como que a gente vai realizar aí a cessão de crédito? Ela vai ser feita de forma livre, tá ok? Ela não vai ter nenhum tipo aí de forma prevista na lei. Agora, importante, né, que para que ela tenha validade perante terceiros, que nela conste o local onde ela foi celebrada, a qualificação do cedente, do cessionário e do cedido, né, a data de transmissão, o objeto da transmissão, ok? E a descrição absolutamente pormenorizada da obrigação que está sendo firmada. Ok? Para que esse instrumento jurídico ele tenha, portanto, validade aí perante terceiros. É obrigatória a anuência do devedor na cessão de crédito, pessoal? De forma alguma, não é obrigatório. Agora, o devedor, né, o cedido, ele deve ser notificado? Sim, é obrigatório que ele deva ser notificado da cessão de crédito. Por quê? Dessa forma, ele vai ter ciência a quem ele vai dever pagar, né? Olha o que o artigo 290 fala para nós. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Mas, por notificado se tem um devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Então, ele tem que ter ciência da cessão, muito embora não seja necessária a sua anuência. Ok? Diferenças importantes aqui, hein? Vamos ficar esperto. Quais são as espécies que a gente tem de cessão de crédito, pessoal? Com relação à origem, ela pode ser legal, né, que vai decorrer de virtude da lei, pode ser judicial e pode ser convencional. A cessão legal, vamos dar um exemplo, né? Quando se realiza a cessão de um determinado crédito, os seus acessórios também acompanham essa cessão, né? Isso é uma determinação estabelecida no artigo aí 287 do Código Civil, né? Conforme a gente pode ver aí na tela, ok? Cessão judicial, pessoal, é uma cessão que vai se verificar mediante uma decisão judicial, tá certo? No caso aí do herdeiro,
que adquire aí direito sobre um determinado crédito de decúbios, né? Esse crédito vai ser cedido, né, por uma determinação judicial. E convencional, pessoal, vai ser de acordo aí com a vontade das partes. Com relação aí às obrigações geradas, a cessão pode ser a título oneroso e a título gratuito, ok? Quanto à sua extensão, pode ser parcial ou total, ok? E quanto à responsabilidade do cedente, né, do credor originário, ela pode ser pró-soluto, tá certo? E pró-solvendo. Na pró-soluto, que é a regra geral, o credor, né, o cedente, a partir do momento que ele transfere a obrigação, né, para o cessionário, ele não tem mais nenhuma responsabilidade, ok? Ele não tem nenhuma responsabilidade. Para ele a situação está absolutamente resolvida, ok? Agora, né, caso o cessionário não venha aí a receber, no caso, o pagamento da obrigação, ok? Ele não tem responsabilidade. Agora, no caso da cessão pró-solvendo é diferente, pessoal. A gente vai ter uma situação que vai ser tratada de uma maneira um pouquinho diferente. Por quê? Nesse caso, pessoal, o cedente, tá certo, vai ficar responsável perante o cessionário pelo pagamento da obrigação, caso o credor originário, ou melhor, caso o devedor, né, da obrigação, não venha a efetuar o pagamento, tá, ok? Então, nessa circunstância, a gente tem essa modificação, ok? Na cessão pró-soluto, não. O cedente, o cessionário, né, vai ser totalmente responsável e vai assumir totalmente o risco de receber ou não o crédito. Na pró-solvendo, não. O cedido também, ou melhor, o cedido não, o cedido de qualquer forma ele tem que efetuar o pagamento. Agora, caso o cedido não realize esse pagamento, né, na cessão pró-solvendo, o cedente vai ficar responsável perante o cessionário pelo pagamento da obrigação. Tá certo? Esse quadrinho, só para a gente finalizar, pessoal, quais são as diferenças principais aí entre subrogação e a cessão de crédito? Olha lá, a subrogação é uma forma de pagamento, ok? A cessão de crédito é uma forma de transmissão de obrigação, um negócio jurídico, tá certo? Na subrogação, não é necessário realizar a notificação do devedor. Na cessão do crédito, como a gente viu, muito embora não seja necessária a sua anuência, a notificação é obrigatória. E a subrogação, em regra, ela é gratuita, né? A forma de pagamento aí por subrogação é gratuita. Agora, a cessão de crédito, em regra, ela é onerosa. Pode ser gratuita também, conforme a natureza da obrigação, mas em regra, ela é onerosa. Tá ok? Pessoal, vimos então subrogação. Vamos tratar um pouquinho também a respeito da novação. O que é a novação, pessoal? Diferentemente da subrogação, onde a gente tem a modificação apenas aí da figura do credor, na novação a gente vai ter a criação de uma nova obrigação. A obrigação anterior, né, a obrigação primária existia, ela vai ser extinta em razão da sua extinção aí, né, da parar de produzir efeitos aí no mundo jurídico, vai se criar uma obrigação nova, tá ok? Então, existia uma relação jurídica entre credor e devedor, essa relação deixa de existir, em razão dessa sua extinção, se cria uma obrigação nova, tá ok? Então, a novação ela vai ter dois efeitos, né? Extintivo da obrigação originária, tá certo? E gerador de uma nova obrigação, tá ok? Uma característica muito importante, pessoal, com relação aí à novação, ela só vai se verificar pela vontade das partes, tá ok? Aqui a lei ela não vai impor a realização aí dessa forma aí de criação de uma nova obrigação. Maravilha? Galera, quais são os requisitos aí para que a gente verifique aí a novação? Primeiro, a existência de uma obrigação anterior, né? Deve haver uma obrigação anterior. Se essa obrigação não existir, não há que se falar em inovação, né? Eu tenho uma dívida com relação aí a um determinado credor e eu não consigo pagar essa dívida, né? Eu chego para o credor e falo, credor, é uma dívida válida, é uma dívida absolutamente existente, né, passível de ser cobrada. Eu chego para o credor e falo, credor, da forma que está eu não consigo pagar, né? Vamos estabelecer uma nova obrigação, um novo prazo de vencimento, com novas taxas de juros,
novas circunstâncias, aí, novas garantias para que eu possa honrar com essa obrigação. O credor consinte, então a obrigação originária que a gente tinha firmado deixa de existir, em razão da extinção dessa obrigação surge uma nova, ok? Isso é a novação, tá certo? Se a obrigação anterior ela for nula, tá certo? Não há que se falar em inovação. Se a obrigação anterior for extinta, não há que se falar em inovação. E se ela for anulável? Pessoal, se ela for anulável, ela pode manter os seus efeitos desde que as partes não aleguem essa causa de anulabilidade, né? Então, no caso da obrigação anulável, ela é passível de inovação, tá certo? Desde que as partes não aleguem essa causa de anulabilidade, tá certo? Então, há essa possibilidade. No caso de dívida prescrita, mesmo raciocínio, tá certo? Se a parte que pode se beneficiar não alegar a prescrição da dívida, é viável que ela seja substituída por uma nova obrigação, tá certo? A gente firme aí, portanto, a novação. O outro requisito, pessoal, constituição de uma nova obrigação, tá certo? Que vai substituir a obrigação anterior, tá certo? Então, deve haver uma obrigação nova, com regras novas, com novos institutos, novas garantias, né? Não é uma simples modificação na taxa de juro, né, na forma de pagamento, ou na substituição de uma garantia que a gente vai estar diante da inovação. Não. Tem que se buscar criar uma nova obrigação mesmo, com uma modificação relevante do objeto que foi estabelecido. Ok? Nesse sentido, a jurisprudência é muito clara, né? Inovação e descaracterização. Prorrogações do prazo para pagamento de empréstimos com a confecção de novos títulos, amortizados os valores pagos, possibilidade de discussão da legalidade, os títulos substituídos a todo tempo. Então, só modificação do prazo aí não é simplesmente inovação. Agora, inovação, ocorrência, instrumento particular de confissão de dívida proveniente do saldo de composições das operações e débitos de conta corrente. Nova obrigação com valor certo, outro condicionamento e prazo. Extinção das obrigações anteriores impossibilitando discussões a respeito. Então, quando a gente verifica essa alteração substancial aí no objeto da obrigação, a gente vai estar diante aí de uma forma de inovação, certo? E lógico, complementando, né, esse requisito que eu acabei de falar para vocês, deve haver aí um animus novandi, ou seja, a intenção do credor e do devedor em criar uma nova obrigação, tá certo? E dar, portanto, quitação da primeira, extinguir a primeira obrigação, tá certo? Deve ser feito, né, essa intenção aí deve ser inequívoca, mas pode ser de forma expressa, de forma tácita, tá certo? Não tem problema, desde que seja inequívoca, ok? Olha o que o artigo 361 fala para nós. Não havendo ânimo de inovar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Então, se houver aí o animus novandi, né, mesmo que ele for tácito, a gente vai estar diante de uma forma aí de inovação, ok? Importante a gente destacar isso aqui. Vamos falar um pouquinho das espécies de inovação e aqui a gente vai trabalhar um pouquinho os exemplos para ficar mais fácil, pessoal. Primeira espécie aí que a gente vai tratar a respeito de inovação é a inovação objetiva, tá certo? Quando a gente vai verificar a inovação objetiva, pessoal? Quando a gente tem uma alteração no objeto da obrigação, ok? Então, o Marcelo, ele firma uma obrigação, né? Ele tem uma obrigação de pagar a Maria o valor de R$500 num prazo de 6 meses com uma taxa de juros de 1% ao mês, ok? O Marcelo, né, não consegue pagar a Maria esse valor, né, dentro desse prazo de 6 meses. Então, o que ele vai propor para a Maria? Maria, vamos modificar essa obrigação? Eu te pago R$1.200, tá certo? Te mantenho a taxa de juros, né? Mas eu te pago no prazo de 1 ano, ok? E eu te dou como garantia o meu computador, né? O computador vai ser garantia do pagamento da obrigação. Se eu não pagar, o computador é teu, ok? Então, é uma circunstância claramente onde a gente verifica aí uma inovação objetiva. Credor e devedor se mantiveram os mesmos, tá certo? Mas
o objeto da obrigação se alterou substancialmente. Olha lá o artigo 360, inciso 1. Dá-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Tá certo? Lógico, deve haver aí o ônibus novante, né? O ônibus novante é um requisito importantíssimo para a gente verificar aí a novação objetiva. Galera, quando a gente vai verificar, né, a novação objetiva, como que a gente pode verificar a sua ocorrência, né? Como que ela vai poder aí caminhar dentro dessa questão do objeto da obrigação? Primeiro, pessoal, a gente pode ter, né, uma modificação no objeto da própria principal da obrigação, né? Vamos imaginar, o credor e o devedor tinham estabelecido o pagamento de uma dívida em dinheiro, o devedor não conseguia pagar, mas ele poderia prestar serviços. Então, se extingue a obrigação anterior, tá certo? Se extingue e se cria uma nova relacionada à prestação de serviço. Importante, hein? Importante. A gente não está aqui diante, por exemplo, de uma dação em pagamento, onde a gente vai ter a modificação apenas do objeto da obrigação. Não. Aqui, a gente vai extinguir a obrigação anterior. Prestem atenção nisso, hein? Vamos extinguir a obrigação anterior, tá certo? E vamos criar uma nova com novas características, com novos prazos, inclusive com um novo objeto aqui, né, no nosso exemplo. Pode haver também a modificação da própria natureza do objeto, né, uma obrigação de dar que se torna uma obrigação de fazer, conforme o exemplo que eu falei para vocês agora, ok? Ou uma mudança até na fundamentação jurídica do débito, né? Vamos imaginar uma situação onde credor e devedor, né? Vamos imaginar onde o credor aluga uma casa para o devedor, né? O locador aluga uma casa para o locatário. E o locatário vem pagando regularmente os aluguéis. Mas chega um determinado momento que esse locatário gosta tanto do imóvel que ele pleiteia a sua aquisição. Então, ele conversa com o credor, com o locador, né? E pede para ele, ó, vamos extinguir esse contrato de locação e vamos firmar um contrato de compra e venda. Eu te pago, né? Ao invés de pagar aluguel, eu te pago parcelas para adquirir esse imóvel. Seria uma forma de inovação. O contrato de locação é extinto e se coloca no lugar dele um contrato de compra e venda. Ok? E também, pessoal, além da alteração do objeto da obrigação, a gente pode ter alteração nas partes, né? Que é a inovação subjetiva. Ok? Importante a gente destacar isso aqui. A gente pode ter na inovação subjetiva, né? A substituição da figura do credor, tá certo? E a substituição da figura do devedor. Então é importante a gente destacar isso aqui, né? Entra uma nova pessoa nessa relação, ok? Mas a obrigação, ela é extinta, a obrigação originária aí, ela é extinta, ok? Ela deixa de existir. Então, não há que se falar aí, por exemplo, em subrogação, né? A nova parte que ingressa nessa relação jurídica não vai carregar os mesmos direitos, os mesmos ônus, as mesmas circunstâncias do devedor ou do credor originário. Não. Vai ser criada uma nova obrigação, com novas características, com novos prazos, ou seja, uma obrigação própria, né? Vamos imaginar o seguinte exemplo. O Tiago, ele, menino novo, tem lá 18 anos e gosta de comprar roupas, caras. E ele vai até uma determinada loja, uma loja de grife, e compra lá R$1.000 em roupas. E estabelece que vai fazer o pagamento em 2 parcelas de 500. Passa a primeira parcela, ele não paga, a segunda parcela ele não paga, né? E o pai do Tiago, o Bruno, toma ciência aí dessa dívida, ok? Ele, para não deixar o nome do filho aí ficar numa situação chata, né? Não ficar como devedor, ele vai até a loja e propõe o seguinte, ó, meu filho deve R$1.000 para vocês, né? Eu proponho para vocês o seguinte, eu parcelar esse débito de R$1.000, né? Em 12 parcelas de 100, né? Então ele não vai se tornar mais 1.000, vou pagar 1.200, né? E dou como garantia dessa obrigação uma ferramenta que eu tenho. Ok? Então, a obrigação que o Tiago tinha com a loja deixa de existir e o Bruno, seu pai, firma uma nova relação jurídica com relação aí ao credor do Tiago, né?
Thiago, melhor, no ex-credor do Thiago, porque o Thiago não deve mais nada para ele, a obrigação simplesmente deixa de existir. E se cria uma nova obrigação, tá certo? Com relação aí ao Bruno e à loja. Então, galera, aqui é a maldade que a gente tem que ficar atento, né? A maldade que pode correr aí do examinador. Na novação, não há simplesmente alteração da figura do credor, né? Diferente da subrogação, né? Na subrogação só é, a gente viu, só há a modificação da figura do credor. Aqui não. Se extingue a obrigação anterior e se cria uma nova, com novas características, com novas regulamentações, com novas garantias, tá certo? Olha o que o artigo 360 ele fala para nós. Dá-se a novação quando o novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor. E quando, em virtude da obrigação nova, o outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Ok? Então é importante a gente destacar, né, essa peculiaridade aí dessa diferenciação entre a novação e a subrogação. Tá certo? Formas aí que a gente vai verificar a novação subjetiva. Por expromissão e por delegação. Por expromissão, isso é uma definição doutrinária, né? Mas ela é determinada aí no artigo 362 do Código Civil. Olha lá. A novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente do consentimento deste. Então, no caso aí do exemplo que eu falei para vocês do pai e do filho, né? É exatamente essa forma aqui por expromissão, ok? O devedor, né, ele sai fora dessa relação jurídica, tá certo? E não precisa consentir para isso, tá certo? Ele simplesmente tem a sua relação com relação, essa relação que era firmada em face do credor extinta e se cria uma nova, tá certo? Ele não precisa consentir. Agora, se for por delegação, o devedor vai indicar o seu substituto, tá certo? Quais são os efeitos aí da novação? Pessoal, só para a gente reforçar o que a gente já vem falando, né? Extinção da obrigação primitiva e sua substituição por uma nova, tá certo? Por uma outra, que vai ser criada exatamente para substituí-la, tá ok? Com novas características, com novos ônus, com novas peculiaridades. Agora, algumas circunstâncias que podem decorrer aí da novação, né? E se o novo devedor ele se tornar insolvente, o que vai acontecer? Olha o que o artigo 363 fala para nós. Se o novo devedor for insolvente, não tem o credor que o aceitou a ação regressiva contra o primeiro, salvo se este obteve por má fé a substituição. Então, exceto se o antigo devedor aí foi malandro, né, buscou enganar o credor, se ele aceitou a novação, aceitou a nova relação jurídica, ele não vai poder pleitear mais nada com relação ao antigo devedor, ok? Aquela obrigação que ele tinha firmado com o antigo devedor foi extinta. Se criou uma nova, tendo como titular o novo devedor, ok? E se houver devedores solidários? Olha lá. Operada a novação entre o credor e um dos devedores solidários, somente sobre os bens do que contrair a nova obrigação subsistem as preferências e garantias do crédito novado. Os outros devedores solidários ficam por este ato exonerados. Então, se a gente tem uma obrigação lá, onde há um credor e vários devedores todos solidários, né? E o credor ele realiza a novação com relação a um desses devedores, tá certo? Aquela obrigação anterior, onde havia solidariedade, deixa de existir, tá certo? Então os demais devedores solidários aí se desobrigam do pagamento dessa obrigação, tá ok? Desde que eles não consintam aí com essa circunstância. Porque é importante a gente destacar isso aqui. Importante a gente destacar. Tá certo, pessoal? É isso. O que o artigo 365 aí fala para nós. Tá certo? Importante a gente destacar isso aqui. E no caso, pessoal, também, do fiador. Se for realizada a novação da dívida, né, sem o seu consentimento, ele também se livra do pagamento da obrigação, né? Ele se desvincula, porque a obrigação na qual ele foi indicado como fiador, na qual ele era garante, ela deixa de existir, né? Olha o que o artigo 366 fala para nós. Importa a exoneração do fiador, a novação feita sem o seu consenso com o devedor principal. E, nesse sentido, inclusive, a súmula 214 do STJ. O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento
ao qual não anuiu, né? Então é esse espírito, né? Se a obrigação foi aí, houve a novação sem o seu consentimento, o fiador está livre, porque, inclusive porque a obrigação da qual ele estava vinculado, como eu disse, né, deixou de existir. E por fim, pessoal, o artigo 366. Importa a exoneração do fiador, ou melhor, o artigo 364, né? 366 a gente acabou de falar. A novação, ela extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação contrária. Não aproveitará, contudo, ao credor e salvar o penhor, a hipoteca ou anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não fez parte da novação. Então, quando a gente realiza a novação, as garantias, os acessórios que eram estabelecidos aí com relação à dívida anterior, né, eles também são extintos junto com ela. Então, para que seja constituída aí novas garantias, novas circunstâncias, essas devem ser novamente firmadas entre as partes, ok? Essa possibilidade aí de se transferir, né, as garantias que eram estabelecidas na obrigação extinta somente serão se as partes assim consentirem, ok? Ela vai ser criada aí de uma regulamentação totalmente nova, né? Galera, era isso que a gente tinha para falar a respeito desse tema. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, fique à vontade para interagir conosco através do nosso canal no YouTube e nossa fanpage no Facebook. E desde já, desculpe pela minha voz que não está das melhores hoje, né? Um grande abraço a todos e até a próxima.